Boa noite a todos, amigos e amigas, bem-vindos ao canal, programa Espiritismo e Vida. Estamos hoje, 13 de dezembro de 2024, em mais um capítulo do livro Seara dos Médiuns. Hoje nós temos, então, na sexta-feira à noite, a série Reflexões Espíritas, que está estudando o livro dos médiuns através do livro Seara dos Médiuns. Seara dos Médiuns foi psicografado por Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, e Emmanuel se inspira em vários itens, capítulos do livro dos Médiuns, que é a segunda das 5 obras consideradas como as obras básicas, os pilares do Espiritismo. Então, é um estudo muito importante, valioso. Nós estamos no meio, alcançando o meio dele aqui. Eu estou sempre aqui nas sextas-feiras, revezando com outros amigos, companheiros de Seara Espírita. Então, quem se interessar, quem está aqui pela primeira vez, pode ir voltando, porque hoje nós estamos no capítulo 23, então tem 22 estudos para frente, e a gente deve ir até o capítulo, acho que o Seara dos Médiuns é o capítulo 60. Então, é um estudo muito importante. O Emmanuel fez uma série de livros que estudam as obras básicas. Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina. Eu acho que o Livro da Esperança estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é uma obra valiosa, porque aqui a gente vai ver Emmanuel e Chico Xavier nessa obra. Vamos linkar, vamos ver qual a questão que Emmanuel buscou para inspirar questão do Livro dos Médiuns. Então, nos convida a buscarmos a obra básica e as obras que a gente fala como subsidiárias, que são as de Emmanuel, Chico, André Luiz, Dona Ivone, Manuel Filomeno de Miranda, Leon Denis, todos esses grandiosos espíritos e obras valiosas. Então, nós vamos voltar lá em 21 de março de 1960, capítulo 23, obsessores. Vamos estudar esse tema espinhoso, complexo, que gera dúvida, medo, às vezes interpretações erradas. Então, é muito esclarecedor. Estou aqui com um livro no Bíblia do Caminho e outros 2 livros aqui para estar consultando. Então, agradeço mais uma vez o convite dos amigos aí do canal, para a gente poder estar participando. É muito bom, me convida ao estudo, a estar juntos aqui. Sou de Lavras, do Centro Espírita Augusto Silva, mas estamos todos conectados aí online, na maravilhosa rede, no canal do YouTube. Então, é muito bom. Então, muita paz, muita luz nessa sexta-feira, 13 de dezembro. Muita paz, muita luz, bom dia, boa tarde para quem for ver de manhã, em outros dias. Compartilhem, É importante a gente curtir, compartilhar, comentar, porque é um estudo muito importante. Então, 21 de março de 1960, o Emmanuel busca a questão 249, quando o Kardec está já no capítulo 23, é o capítulo da obsessão. Esse capítulo da obsessão, ele tem vários itens, ele começa no 237, a gente vai ler o 247, mas a gente vai vendo que ele segue aqui até o item 254, então é bastante estudo, devem ter alguns outros itens na sequência, ou já teve aí no Seara dos Médiuns, que também busca esse capítulo 23, então vamos começar o nosso estudo. E aí Kardec, na questão 249, no item, questão não, desculpa pessoal, item, o item 249, ele diz, os meios de se combater a obsessão. Então a gente, o que é obsessão, nós vamos ver, mas como evitar? A obsessão. Então, os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela se reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se acha bem convencido de que está a haver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Então, é assim que ele começa, mas obsessão simples, o que é obsessão simples? Então, Allan Kardec, ele vai classificar a obsessão em 3 variedades: obsessão simples, fascinação e subjugação. Então, ele vai falar de 3 tipos de obsessão. E aí, nesse livro aqui, que é o livro que estuda outro livro, é muito comum isso, Esse livro aqui, de Martins Peralva, bem antigo, mas muito importante, Estudando a Mediunidade, ele vai estudar o livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, também psicografado por Chico Xavier.
E aqui ele vai falar da obsessão, das fases da obsessão. Ele diz que nós temos a obsessão simples, né? Que, primeiro, a definição. Obsessão é a ação pela qual espíritos inferiores influenciam de forma maléfica os encarnados. Uma forma bem sucinta de definir, porque a gente tem auto-obsessão, obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, mas isso não vem ao caso aqui na nossa reflexão. Quais são as causas habituais da obsessão? Martins Peralva, no seu resumo, ele diz: vingança, desejo do mal, orgulho de falso saber, leviandade, prevenções religiosas, paixões. E aí a obsessão simples, que Kardec já começa falando no item 249, de obsessão simples, porque nos itens anteriores ele vai explicar o que é obsessão simples, subjugação, fascinação. Para a gente resumir aqui, ele diz assim: obsessão simples é uma ação eventual dos espíritos sobre os encarnados. São espíritos sem real expressão de maldade. É alguma coisa assim, eventual, não é uma coisa marcada, agendada, perseguida ali. Então, obsessão simples. Mas nós temos a fascinação, que é a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, perturbando-lhe o raciocínio. Tem a subjugação, que é o domínio moral do espírito sobre o encarnado, controla-lhe a vontade. E a possessão, é a imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Lembrando que nenhum espírito entra dentro do corpo, isso não é possível, biológica, fisicamente, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar, mas existe uma possessão no sentido da mente, a mente ser totalmente dominada, física e moralmente. Então, são essas três variedades. Para quem quiser, se interessou, falou: nossa, eu queria ficar mais nesse assunto. É só ler, né? Aqui é o capítulo 11, Obsessões, mas vá na fonte primeira, né? Que é o Livro dos Médiuns, esse capítulo 23. Mas o que acontece para quem não é médio, né? Para quem é médio, para quem não é médio, médio ostensivo, que está lá querendo fazer uma comunicação, e Kardec estudou muito isso, né? No Livro dos Médiuns. E o espírito teima em subjugar o médio, só ele vai ter só um médio comunicante. Seria isso que Kardec vai estudar. Nós, a maioria de nós que é médio sensível, mas que também tem outras tarefas, a gente também podemos ter na nossa vida, como vida normal de relação, essas perseguições. E aí, ele estudando o capítulo 9 do livro Nos Domínios da Humanidade, o Martins Peralva traz uma instrução do assistente Aulus, porque ele vê lá um caso obsessivo. E o que o Aulus, o instrutor Aulus, vai dizer para André Luiz? A luta vem de muito longe. Não dispomos de tempo para incursões no passado, mas de imediato podemos reconhecer o verdugo de hoje como a vítima de ontem. Então, é um drama doloroso que o André Luiz vai estudar, e convido vocês a lerem nos Domínios da Mediunidade. Esse drama doloroso do Pedro com a esposa, com o outro amigo, sem a menor sombra de dúvida, se repete aos milhares em todas as camadas sociais. Ele diz aqui, ó, a observação de casos iguais como esse de Pedro, que a luta vem de longe, o verdugo de hoje é a vítima de ontem, né? Ele diz que quantos de nós que hoje transitamos pelo mundo, guardando um relativo equilíbrio, deixamos no ontem desconhecido uma vertente de lágrimas e aflições, um oceano de amargura, como antigas personagens de crimes inomináveis em nome da fé ou do amor menos digno, nos quais fizemos companheiros do caminho sorverem até a última gota a taça de fel de indescritíveis sofrimentos, derruindo-lhes impiedosamente a paz e a felicidade. Então ele diz que não é justo que a gente olhe, né, fechemos o nosso coração por indiferença ou por hostilidade aos desencarnados, aos que obsediam a gente. Ele falou, é como se, ou que obsedia um grupo, ou alguma pessoa que você está ajudando, né? Está no grupo mediúnico, fazendo a desobsessão. É como se a gente expulsasse de nossa casa, numa noite tempestuosa, um faminto, um trôpego, um doente, um nu, que palmilhando cegos e desorientados as ruas de incompreensão, nos estendesse súplices as mãos esquálidas. Nunca ajudaremos um espírito endurecido no ódio, menosprezando ele, ridicularizando. Não será pela ironia ou pelo assinte que o ajudaremos. Então, ele vai dizendo que nós temos que ajudar,
e que ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Então, quem plantou o mal vai colher, mas a gente não precisa colocar mais pedras no caminho daquele que já está plantando mal. Ele já está criando para ele uma estrada de dificuldade, né? Então, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar ali, né, sendo cruéis, né? Então, ele diz: restituímos mais uma vez a palavra do assistente, Aulus, a fim de conhecermos mais um pouquinho da vida pregressa. Né? Ele diz assim: acompanhamos o sofrimento desse irmão ultrajado, né? Então, ele vai contando todo aquele drama e vendo que ali todos são vítimas. Todos são vítimas. Então, você não tem que escolher um para escorraçar, né? Para ser irônico, mas que nós precisamos ajudar. Ele diz assim que são vítimas e verdugos, nós temos que ajudar para que haja as núpcias da reconciliação. Então, nós, no ambiente espírita, seja em reuniões mediúnicas ou seja fora, nós temos que estar fazendo, ajudando essas núpcias da reconciliação, porque a gente entende que as existências são solidárias, que as vidas, né, estão sempre assim se sucedendo e que às vezes aquela obsessão de hoje é algo que pode ser vindo do passado, sempre, e que é necessário a gente ajudar, como diz ali o Martins Peralva, as núpcias da reconciliação. Então, eu fui no Martins Peralva porque ele fala isso, é isso que o Emmanuel vai falar no Seara dos Méritos, mas vamos voltar, então, o Livro dos Méritos, só para a gente ler o item 249, que é mais voltado para o médium ali no seu exercício. Então, ele está ali vendo a comunicação e ele mesmo entende que aquele espírito ali que está comunicando é um espírito que está importunando, mas ele sabe que é um espírito que precisa, às vezes, falar, desabafar alguma coisa, né? Então, não há perigo para o médium que está convencido de que é um espírito mentiroso. A gente mesmo, quantas vezes a gente dá ouvidos, né, para uma pessoa que está falando umas coisas que você sabe que é mentira ou que não são tão verdades, mas que a pessoa às vezes está querendo desabafar. Então, se acontece isso na nossa vida, vai acontecer também numa reunião mediúnica, né? Mas aí ele fala, já começa a ser desagradável se começa a não ser mais uma obsessão simples. Ele diz, esta não passa, então, para ele de um fato desagradável. Mas, precisamente porque ele é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnece em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer nesse caso. Então, naquele caso de obsessão simples, que o espírito é um mentiroso, o médium está consciente disso, mas está lá toda semana na reunião, vindo aquele espírito. O que ele tem que fazer? Provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Então, eu sei que você está falando, você tem suas razões, mas eu não concordo, né? Depois, o médium tem que cansar-lhe a paciência, mostrando ser mais paciente que ele. Desde que se convença de que está a perder tempo, ele vai retirar-se, como faz os importunos a quem não se dá ouvidos, né? A pessoa está falando, já te falei, não quero isso, não é assim que eu acredito, não é esse o meu caminho. A pessoa vai falar mais uma vez, outra vez, por fim ela vai arrumar outra pessoa para desviar do caminho ou para ser ouvida, né? A gente tem a paciência, nossa paciência tem que ser maior do que a paciência do obsessor. Aí, o Kardec, Allan Kardec, que né, trabalhou demais esse espírito lúcido, esse espírito missionário, que sacrificou seu tempo e seu repouso para trazer para a gente, né, essa obra maravilhosa, o Livro dos Médiuns, ele continua dizendo, isso, porém, nem sempre basta e pode levar muito tempo, porque tem espíritos tão tenazes que para eles meses e anos nada são. Então, eles vão continuar toda semana, sempre, né? E ele diz, além disso, portanto, deve o médium dirigir o quê? Um apelo fervoroso ao seu espírito protetor, ao seu anjo bom, pedindo que o assista, falar, olha, eu estou tendo paciência, mas me ajudem, me amparem, para ver se é isso mesmo, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre sintonizado, meditação, boas leituras, estudo, para a gente conseguir termos munição espiritual elevada para conseguir acesso às esferas superiores que nos guiam. Aí Kardec diz, quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, devemos tratá-lo com severidade,
mas com benevolência, tá vendo? É o que o Martins Peralva aqui vem falar. Ele vem falar da benevolência. A gente não pode ser irônico, escarnecer, empurrar para fora. A gente tem que ter caridade. E vencê-lo pelos bons processos, orando pelo obsessor. Olha, orar. Não é isso que Jesus falou? Orai pelos que vos perseguem, pelos que maldizem, né? Se for realmente perverso, a princípio ele vai zombar desses meios de oração, né? Disso, vai até criticar, vai achar que nós estamos sendo, né? Irônicos, que estamos sendo, né? Ali falsos, falsa modéstia. Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender-se. Tarefa muitas vezes penosa, ingrata e é desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça e que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade. E quase sempre há de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Não há mais alegria no céu, né, de uma alma que se converte do que 99 que permanecem injustos. Então, que alegria a gente conseguir levar para o bom caminho, retomar aquela pessoa, né? Porque todos estamos, né? Simples, ignorantes, em algum momento a gente se perde, desvia, e a gente vai recalcular a rota e voltarmos para o bom caminho. Então, é muito bonito isso, da gente com esforço, trabalhando nessa tarefa penosa e ingrata, mas saber que a gente vai ser grande o nosso galardão, né? Vai ser grande a nossa alegria quando a gente conseguir vencer. Então, isso é o 249, né? É lógico que a gente ainda tem muita coisa para falar, teria muito estudo para falar sobre julgação, sobre possessão. Kardec vai trabalhando muito bem. É um capítulo riquíssimo, valioso, para quem está diretamente envolvido no trabalho mediúnico. Tem que ler, tem que estudar, tem que estar sempre, né? Mas aí o Seara dos Médiuns, ele traz um estudo que serve para todos nós, estejamos ou não na reunião mediúnica. Então, o que ele diz? Obsessor é aquele que importuna. Esse é o sinônimo. E aquele que importuna é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda no caminho do erro. Então, o obsessor não é aquele que tem que ser execrado, colocado na fogueira, castigado. O obsessor é aquele quem participou a convivência conosco no caminho do erro. É o que o Martins Peralva fala aqui. Quem de nós hoje pode estar equilibrado, mas não caminhou no erro no passado? Nessas existências passadas, ou mesmo nessa? E essa pessoa, ele volta-se contra nós quando a gente esteja procurando a retificação necessária. Então, quando a gente está buscando o caminho do bem, querendo, né, palmilharmos o caminho, a verdade e a vida do Cristo, ele vem nos importunar, porque ele não quer que a gente siga o caminho do bem, porque ele não quer ficar para trás, ou porque o ódio é muito grande. Então, e aí a gente vê as variações da obsessão, de simples, subjugação, fascinação, como diz aqui Kardec, espíritos que vão ficar nos importunando por muito e muito tempo. Dona Ivone também fala muito isso no livro Recordações da Mediunidade, fala muito das obsessões que ela trabalhou, e é também um valioso material de leitura. Então, nos domínios da mediunidade, Recordações da Mediunidade da Dona Ivone, o Martins Peralva, né? Mas aqui vamos focar nessa maravilhosa obra Seara dos Médiuns. Então, ele continua dizendo: no procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido no vinagre da crítica. Então, era alguém que você aplaudiu, mas que depois veio a crítica, né? Alguém que você compartilhou, mas depois, em algum momento, houve esse desligamento, mas que é preciso religar. Daí a necessidade de paciência constante para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, então as existências são solidárias, elas vão continuamente, né? Então, o presente de hoje, ele continua o pretérito. Nós vamos encontrar os obsessores reencarnados onde? Na experiência mais íntima, no sentido de que eles estão rotulados com belos nomes. Vestem roupa carnal e chamam-se nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa,
nossos filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Em algumas ocasiões, surgem para os outros na apresentação de santos, sendo para nós benemerentes verdugos. Sorriem e ajudam na presença de estranhos e a sós conosco dilaceram e pisam, atendendo sem perceber ao nosso burilamento. Então, são os inimigos, né? São os obsessores que estão sempre burilando a nossa alma. Dilacera, pisa, nos destroça, mas nos eleva. E na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados, que nos partilham a faixa mental, induzindo-nos à criminalidade em que ainda persistem. Então, tudo é mente a mente, a nossa faixa mental. Então, eles estão sempre nos induzindo a continuarmos nos erros. Por isso, vigiai e orai do Cristo. O que os obsessores ficam? Sabe, é o gato ali na tocaia do rato. Eles espreitam-no à estrada. A afeição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste. Não, eles não querem. Eles não querem que a gente melhore. Por isso que sempre quando a gente começa a querer buscar um caminho, a gente vai tendo 1001 problemas, dificuldades para nos testar, que às vezes nos faz desanimar, desistir. Mas aí é que está a nossa resistência. E aí eles vão recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombras em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. Como então está no Pai Nosso? A tentação, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus colocou isso na oração que é diária, porque nós estaríamos a todo momento de braços abertos com esses que nos espreitam a estrada, a feição de cúmplices do mal, inconformados com o nosso anseio de reajuste, recompondo de 1000 modos diferentes as ciladas de sombras em que venhamos a cair, para reabsorver-lhes a ilusão ou a loucura. O que fazer, então? Porque a obsessão é algo que ninguém de nós vai estar imune. Não existe. Kardec fala que é um flagelo. São flagelos da humanidade a obsessão. Receber esses irmãos que estão em desalinho moral, é o desalinho moral de ontem, com qual espírito? O espírito de paz e entendimento. Podemos acusá-los? Seria o mesmo que alargar a ulceração com novos golpes. Então, não vamos acusar. Vamos reprimi-los. Será que pode? Crivá-los de reprimendas. O que isso vai acontecer? Expressaria indução lamentável a que se desmereçam ainda mais. Vai só aumentar esse abismo, essa dificuldade, essa antipatia. Revidar-lhes a crueldade. Será que seria um bom caminho? Já que olho por olho, dente por dente? Não. Jesus já nos disse, eu porém vos digo, oferecer a outra face. Então, o Emmanuel diz, revidar-lhes a crueldade significaria a gente se comprometer em culpas maiores. Condenar pode? Não. Condená-los é o mesmo que amaldiçoar a nós mesmos, de vez que eles nos acompanham os passos atraídos pelas nossas imperfeições. Se eu condeno o obsessor, eu estou condenando a mim mesmo. Porque é a sintonia. Em algum momento. Mas eu não estou fazendo mal nenhum nessa vida, mas e na passada? Alguma imperfeição, alguma portinha aberta você deixou. Por isso que ele encontrou ali. E você condená-lo, revidar a crueldade, crivá-lo de reprimenda e acusá-lo, não vai adiantar. Nem brasa de censura, nem fel de reprovação. Para os obsessores visíveis, pais, mães, esposo, filho, filha, familiares, companheiros, visíveis. E para os obsessores invisíveis, porque a gente ainda tem isso, a gente tem os encarnados que reencarnam na família, no grupo familiar, no trabalho, a gente tem os invisíveis que estão do lado de lá, mas nos espreitando. Então, para os obsessores visíveis e invisíveis, são nossas próprias obras. Eles são espinheiros plantados pelas nossas mãos. Nós é que temos que fazer florescer a rosa do amor aí nesses espinheiros. Nós temos que converter, né, toda essa amargura, todo esse fel em alegria, em reconciliar. Reconcilia com o adversário enquanto caminhas. Então, para encerrar essa reflexão, olha o que o Emmanuel encerra dizendo.
Endereça-lhes, assim, a boa palavra. Como a gente tem que estar, né? Por isso, o estudo, a meditação, a boa leitura, os exercícios mentais vão nos munir de boa palavra. Se nós estamos sem sintonia, apressados, sem uma leitura, sem um estudo, como que nós vamos achar em nós, né, o material para uma boa palavra? Então, endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento. Como está, né? Nossa atenção plena, o nosso descanso, o nosso repouso, o nosso trabalho, a nossa vida. Então, endereça-lhes assim a boa palavra. Olha como a gente, cuidando de um obsessor, a gente cura nós mesmos. Endereça-lhes assim a boa palavra ou o bom pensamento, sempre que preciso, mas não lhes negues paciência e trabalho, amor e sacrifício. Porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Estaremos feito as pazes, estaremos caminhando junto, felizes, mas é preciso até lá paciência e trabalho, amor e sacrifício, porque só a força do exemplo nobre levanta e reedifica ante o sol do futuro. Então, precisamos de muita oração pelos obsessores. Nós estudamos na segunda-feira o livro, as obras de Dona Ivone Pereira, estudamos nas Voragens do Pecado, estamos terminando o Cavaleiro de Numiers para iniciar o drama da Bretanha. E lá tem um caso clássico de um obsessor que até vai levar a um suicídio, André de Guzmán, no livro Drama da Bretanha. E é algo que eles eram familiares, ele era o sogro dela. E ele não perdoa ela ter deixado seu filho, né? A nora deixou o filho para fugir com o outro no livro Cavaleiro de Numiers. E ele enlouquece em vida, deixa perder toda a sua quinta, toda a sua agricultura, por esse caso do suicídio do filho, né? Porque o filho suicida por causa dessa deserção, né? Dessa traição da esposa, e ele não perdoa. E aí ele adoece, ele começa a vagar como um mendigo, à procura dela, e ela foge, ele não a encontra. E mesmo no plano espiritual, ele continua a persegui-lo. Os mentores, benfeitores espirituais tentam reuni-lo numa reunião onde já seria levada a próxima encarnação dessas almas, tanto o quem ela fugiu, a Berthe, que depois vem se tornar André de Guzmán, que fez né, o marido, a que traiu o marido, e o marido que suicida, né? Então estão os três ali numa reunião para decidir a próxima existência, porque só mesmo com a reencarnação eles poderiam livrar desses débitos, né? São débitos de outras existências, que é o livro Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Numiers, e muitos vão se redimir no drama da Bretanha, mas outros não, inclusive aí o obsessor, porque ele vai nessa reunião no plano espiritual e ele é respeitado o seu livre-arbítrio porque ele não quer a reconciliação, ele não quer reencarnar, ele não quer o perdão, quer continuar na vingança. Então, ele tem até uma faca que fica na sua faixa mental, uma criação fluídica, e quase que ele ataca a Berthe, né, a sua nora. Então, é uma perseguição que ele perseguiu encarnado, ele tentou lá, o romance se passa, a história se passa na Bélgica, ele tentou achá-la para matá-la em vida, depois é lógico que ela vai adoecer, a traição, todo o desenrolar da sua vida muito triste. Quando ela desencarna no plano espiritual, ele a persegue, e aí no drama da Bretanha ele vai persegui-la mais ainda, a levando ao suicídio. Então essa narração, essa história está bem presente, porque nós estamos estudando, é um estudo bem bacana, e que é um caso assim como esse nos domínios da mediunidade, né? É a vítima, é o verdugo, são esses ódios, né, que a gente vai perpetrando. Os benfeitores respeitam o nosso livre-arbítrio, mas que é preciso cada um de nós acender a chama do amor, a luz do discernimento e seguir nas pegadas do Cristo. Tanto é que no drama da Bretanha, um benfeitor espiritual consegue uma trégua com o obsessor. Ele fala, me dê 2 anos. Me dê 2 anos para eu encaminhar essa alma para o bem. E ele vai evangelizar essa alma, vai ajudá-la, mas aí ela trai de novo, não é firme na sua resolução do bem, que é a boa palavra, o pensamento elevado. E aí ela abre as portas para uma obsessão que a leva ao suicídio.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que todas as recomendações do Cristo, do amor, do perdão, do trabalho, como diz aqui no livro, né? O sacrifício, o amor, a paz, a renúncia, são, né, as ferramentas que nós temos para nos livrar do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. E que oremos sempre por esses obsessores tão enfermos assim como nós, e que a gente possa nos dar as mãos em nome de Jesus Cristo e seguirmos juntos, rumo à luz, rumo à paz e rumo às núpcias da reconciliação. O bom é que a gente sabe que todos vamos nos reconciliar. Uma boa noite nessa sexta-feira, continuem conosco nos estudos e também nos outros estudos desse canal abençoado, nesse programa Espiritismo e Vida. Muita paz, muita luz, até o nosso próximo encontro. Mais uma vez agradeço a oportunidade desse estudo. Que assim seja, graças a Deus, uma boa noite.